Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, da nossa disciplina de técnicas de programação, que é o professor Marco que está falando, e hoje o assunto da aula são os paradigmas de programação. Antes de entrar direto na matéria, pessoal, eu gostaria de falar que os estudos dos paradigmas de linguagens de programação requer dedicação na pesquisa de novas linguagens. O conhecimento dos diferentes paradigmas é adquirido através de estudo dos princípios e conceitos que norteiam a construção das linguagens. Esse tipo de pesquisa dará a vocês condições de definir com maior propriedade qual dos paradigmas utilizar para determinado tipo de aplicação. Então, para iniciar os nossos estudos, a gente pode parar e se questionar sobre o que é um programa. Eu sei que a gente já viu isso, mas não custa relembrar. A gente pode definir um programa como uma máquina abstrata, pois o mesmo produz e manipula entidades abstratas. Quando eu digo entidades abstratas, eu estou me referindo a dados mesmo. Enquanto o documento ele se torna a descrição da máquina, passando a ser a própria máquina quando em execução. O meio físico onde esta máquina é implementada é um computador. Então, a gente pode definir como uma sequência de passos que trata de assuntos ou valores abstratos. E o que a gente usa? Que ferramenta a gente usa para desenvolver esse programa que a gente acabou de mencionar? Bom, existem diversas linguagens de programação que a gente pode usar para realizar e escrever os nossos programas. A gente pode definir uma linguagem de programação como um conjunto de recursos e regras capazes de construir máquinas abstratas, ou seja, programas a serem implementados com qualidade em computadores. Um pouquinho de história agora. A primeira linguagem a ser construída chamava-se Planck Calcul, esse nome mesmo, desenvolvido em 1945, aí no pós-guerra. Entretanto, ela nunca foi implementada. Por volta de 1950, o interesse pela inteligência artificial, que a gente escuta falar muito hoje, e com ela uma linguagem que pudesse expressar os seus problemas e retornar resultados, uma linguagem que pudesse representar os dados simbólicos em listas encadeadas, estruturas de dados relacionadas a estruturas condicionais, estruturas de repetição. E nessa época, essas representações eram dados numéricos, na maioria das vezes, que eram utilizados para fazer cálculos muitas vezes para fins militares. E após várias pesquisas e implementações, o Lisp foi uma linguagem de programação, foi criada através de toda essa questão, a maioria delas por cunho militar. Agora, deixando a história um pouquinho de lado e voltando a falar de linguagens, as principais características de uma linguagem de programação são requisitos, ou seja, qual é o universo dos problemas que a gente quer resolver com nossos programas. Expressividade, ou seja, a melhor forma para representar os elementos da linguagem. Paradigma, que é o tema da nossa aula, qual a forma mais adequada para representar e resolver os problemas apresentados por uma determinada aplicação, ou seja, qual é a melhor forma que a gente pode resolver isso. Implementação, o que é passível de implementação, que é colocar para funcionar. A eficiência, que é em relação ao custo-benefício da implementação, relacionado com a implementação. A sintaxe, como escrevemos os elementos dessa linguagem, ou seja, como a gente define os nossos códigos. E a semântica, ou seja, o significado de cada elemento da linguagem, ou seja, o seu comportamento quando em execução. Falando nisso, a gente já pode entrar em conceitos de compiladores e interpretadores, que são conceitos relacionados a linguagens e ao funcionamento delas. Para colocarmos em funcionamento uma linguagem, a gente precisa de um processador de linguagem. O processador que eu estou mencionando aqui não é o processador físico mesmo, a pastilha que a gente usa como CPU no nosso computador. Eu estou me referindo a um processo interno do computador que interpreta as linguagens que a gente escreve para a linguagem de máquina para ele poder executar. Então, nessa passagem, quando eu estiver falando de processador, eu não estou falando da pastilha. Eu estou falando desse mecanismo de interpretação de códigos que executam os nossos programas. Então,
Um processador de uma linguagem é um programa, atenção, um programa capaz de transformar os códigos escritos pelo programador, ou seja, nosso programa-fonte, em códigos entendidos pelo sistema operacional para qual o código foi escrito. Existem ainda alguns compiladores que geram códigos para serem lidos por máquinas virtuais. Isso aí é outro assunto, do que se refere à nossa disciplina aqui de paradigmas de programação. Embora em C# a gente use um mecanismo semelhante. Então, a gente tem esses programas que são lidos por máquinas virtuais, que são, a gente pode mencionar como uma espécie de tradutor que fica no meio do caminho entre a linguagem e o nosso sistema operacional. Quando a gente usa esse tipo de máquina virtual, ou seja, desse ambiente com esse tradutor, a gente pode deixar o nosso programa-fonte independente do sistema operacional. Um exemplo é a máquina virtual Java. Java é uma linguagem semelhante ao C# que ela executa em Linux, Windows, e o sistema operacional Android é feito em Java. Então ele funciona sobre qualquer tipo de plataforma, justamente por causa dessa máquina virtual que funciona como uma espécie de tradutor no meio campo entre o hardware e a linguagem de programação. Voltando a falar aqui dos nossos compiladores, vamos entrar um pouquinho mais na diferença entre um compilador e um interpretador. Bom, o compilador é um processador, novamente, não o processador da máquina, físico da máquina, é o cara que interpreta o código. Um compilador ele transforma o código escrito pelo programador em um código que pode ser lido diretamente pelo computador, ou seja, é um código de máquina. Uma vez convertido, o computador executa de uma única vez todo o código de máquina. Estes processadores, no caso, a linguagem que executa, tem como principal característica a velocidade de processamento, porém nada é executado se for verificado algum erro de sintaxe. Então, quando a gente refere a compilador, imagine que a gente cria um programa, a gente transforma ele em como se fosse um arquivo executável, ou seja, um programa já pronto, que o computador só executa aquele programa que a gente já deixou pronto, ou seja, toda a questão de interpretação, se aquilo foi escrito certo ou errado, problemas de sintaxe, problemas de semântica, tudo isso foi feito antes de gerar o programa. Então, para a máquina ele já funciona de uma forma mais eficiente. Então, novamente aqui tem um pequeno resumo que fala que tem o objetivo de transformar o código escrito pelo programador em um código que pode ser lido diretamente pelo computador. Então eu gero um código que é executado direto para o computador. A gente tem aqui um exemplo de como funciona um compilador no que se refere à linguagem de programação e execução desses códigos. Então a gente tem um programa-fonte, que é o programa que a gente faz, que a gente cria. Tem um analisador sintático. O que é um analisador sintático? Ele verifica se a gente escreveu as palavras corretamente no nosso programa. Então ele vai ficar se a gente escreveu o if certo, se a gente escreveu um while certo e por aí vai. E tem um analisador semântico, ou seja, ele quer saber se depois do if a gente colocou uma condição corretamente, que não adianta nada a gente escrever as palavras de forma correta, mas a gente não obedecer uma sequência de passos corretamente. Então, por exemplo, depois do if a gente tem o else. Se a gente inverter, colocar else na frente e depois o if, embora as duas palavras estejam escritas de forma correta, isso é um erro de semântica, ou seja, não há sentido na escrita das palavras. Então a gente tem que prestar atenção no se escreveu certo e se escreveu de uma forma entendível para o computador, na sequência correta. E por final a gente tem um código de máquina, ou seja, ele gera isso daqui baseado nisso que a gente escreveu, baseado no nosso programa-fonte já passado por essas duas seções aqui, e ele gera um código de máquina, que esse código de máquina é executável. Então o computador executa esse cara que já foi previamente verificado se está tudo correto. Então ele executa só isso daqui. Então agora a gente vai falar um pouco dos interpretadores. Na questão que se refere ao interpretador,
o código escrito pelo programador é verificado um a um, ou seja, linha a linha. Cada linha é analisada tanto de sintaxe quanto de semântica quando o programa está sendo executado. Então, essa análise, essa questão analítica que é feita tanto da semântica quanto da sintaxe é imediatamente executada pela CPU. Caso não seja verificado nenhum erro, aí nosso programa executa. Então, quando a gente está falando de Python, que é a linguagem que a gente viu, a gente executa ela é executada linha a linha. Quando a gente está falando de C#, que é outra linguagem que a gente conhece também, não. A gente gera e compila o código, e a partir do momento que a gente compilou, a gente gerou um código lá executável, e a partir desse código que é executado. Então, a questão da linha a linha, deixa eu tentar voltar aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, a análise é feita antes, é aqui, ó. Então aqui ele vê se está tudo certinho o que a gente fez, e quando ele executa, chega no código de máquina que é executado, toda essa etapa aqui já foi avançada, então nada disso ele vê mais. Agora, quando a gente está falando do interpretador, a gente pega, escreve o programa, ele é interpretado, ou seja, tá certinho o que ele escreveu, tanto de sintaxe quanto de semântica, aí eu executo. Então a gente tem um passo a menos, a gente não tem análise semântica e análise sintática, é tudo dentro do interpretador. Então isso não é feito antes, então essa que é a diferença. Óbvio, né? Se a gente é feito linha a linha, quando a gente fala de linguagens que não são compiladas, são interpretadas, o processo é um pouco mais lento na execução. Hoje em dia isso, como a gente tem máquinas aí que são bem robustas, a gente não nota tanto essa diferença, mas ela existe. Então, por isso, programas feitos nestes processadores, ou seja, utilizam a linguagem interpretada, pode executar perfeitamente algumas instruções e interromper a execução logo que ele encontrar um erro. Sua grande desvantagem é a lentidão. Então é aquilo que eu falei, ele pode ir executando, a partir do momento que ele encontrou o erro, ele vai mostrar o erro. Diferentemente do código compilado, que se já encontrar um erro nesse processo aqui, ó, ele nem executa. Então, ok. Então, quando a gente tem as duas abordagens lá, tanto relacionada a compilador e interpretado, então qual que é a ideia de a gente tocar nesse assunto? A ideia principal é de resolver problema. Cada problema requer um ponto de vista para ser olhado. As linguagens de programação são construídas para dar amplitude nesse olhar. E assim, resolver problemas que antes não puderam ser resolvidos, ou eram resolvidos de forma precária e paliativa. Com o passar dos anos, vários paradigmas de programação foram sendo desenvolvidos. Todos eles pela necessidade de resolver problemas que outros paradigmas, ou seja, outros olhares, outras formas de resolução, não resolviam. Então a gente tem diversos tipos aí de paradigmas, né? A gente vai focar mais em dois que são os mais utilizados, que é a programação orientada a objetos e a programação estruturada. A programação orientada a objeto é mais recente, ela foi baseada com o intuito de promover uma abstração do mundo real. Então a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Vamos começar pela estruturada. Uma programação estruturada, ela é composta por 3 tipos básicos de estrutura. São as sequências, as condições e as repetições. Foi tudo que a gente viu até hoje. Tanto em Python, tanto na matéria de programação e algoritmo, a gente viu programação estruturada. Então, a sequência são os comandos que a gente executa. Tem um exemplo mais à frente que é mais fácil aqui. Então, a gente tem aqui, para ilustrar bem a questão da sequência, a sequência é tudo isso daqui. Então, a gente começa o programa, por exemplo, lia 2 números e perguntava se tal número é divisível. Aqui entrava aquela questão do if.
Se for determinada coisa, faz isso. Se não for determinada coisa, faz isso. E encerra o programa. Isso a gente já cansou de ver. Então, a programação estruturada são essas sequências de passos que a gente começa o programa, vem descendo e termina lá embaixo, resolvendo o problema que a gente se dispôs a resolver. Na programação orientada a objeto, que também é utilizada para resolver questões e problemas do nosso dia a dia, o paradigma de orientação a objeto, ou seja, a representação de cada elemento em termos de objeto. Então, a gente trata tudo como objeto ou uma classe. Esse tipo de representação procura aproximar o sistema que está sendo criado ao que é observado ao mundo real. Um objeto contém características e ações, assim como toda abstração que a gente tem no mundo real. Então, a gente consegue aproximar esse tipo de abstração da nossa realidade. Esse tipo de representação traz algumas vantagens muito interessantes para os desenvolvedores e também para os usuários de aplicações. Vamos ver algumas delas. Então, a reutilização de código é um dos principais requisitos no desenvolvimento do software atual. Então, a ideia é não fazer a mesma tarefa duas vezes. Então, se com isso eu consigo reutilizar o código, então eu programo uma vez só e toda vez que eu preciso realizar alguma atividade, eu uso aquilo que eu já programei. Mais à frente, a gente vai ver um exemplo de programação orientação a objeto. Hoje a gente vai usar a linguagem C#, mas o intuito não é aprender a linguagem, mas sim entender como os paradigmas funcionam. Então, essa orientação, ou seja, de reutilização, permite que haja que a gente tenha aí uma diminuição do tempo de desenvolvimento, bem como o número de linhas de código. Isso é possível devido ao fato de que as linguagens de programação orientada a objetos trazem representações muito claras de cada um dos elementos. E esses elementos normalmente esses elementos não são independentes. Ou seja, eu consigo distribuir o meu programa em diversos pequenos módulos, pequenas partes que eu possa reutilizar depois. Outra vantagem que a gente pode trazer é a manutenção e leitura do código. Como ele é bem mais subdividido, separado, então é mais fácil a gente dar manutenção, porque a gente olha para um trecho de código bem menor. Entretanto, nem tudo são flores, né? Nem tudo é perfeição na programação orientada a objeto. Na programação orientada a objeto, a execução de uma aplicação é mais lenta do que vemos na programação estruturada. Por exemplo, como o programa é segmentado, ou seja, ele é repartido em diversas partes, talvez para conseguir ler esse tipo de abordagem que está separado, é mais lento do que está tudo numa coisa só. Imagine que a gente tenha que fazer um bolo e a gente traga todo o material, todos os ingredientes lá da receita que a gente vai fazer, a gente deixa tudo próximo da gente, ou seja, a gente carrega tudo, vai ficar mais rápido a execução. Entretanto, quando a gente separa, se a gente precisar trocar a farinha, nossa, a farinha não tá legal, eu preciso trocar ela. Eu não preciso ir lá onde eu tô, tirar do meu braço, ir lá e trocar. Então, eu vou lá na prateleira onde tá e troco ela lá. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que trocou farinha. Ela sabe que ela só precisa de farinha. Então, tem essas duas vantagens. Tem essa vantagem, que é a fácil manutenção, mas a desvantagem que ele deixa um pouco mais lento a execução do programa. Então, essas representações separadas irão fazer com que a execução do programa tenha muito desvio, diferente da execução sequencial da programação estruturada. Esse é o grande motivo por trás da preferência de linguagem C, quando a gente vai trabalhar diretamente com hardware. Mas esse foi só uma observação, isso não faz parte para não confundir a cabeça de vocês aí. Então, quando a gente fala aqui de programação orientada a objeto, algumas das características são os métodos, os objetos, atributos, propriedades e classes. Tem mais, mas nesse primeiro momento é importante a gente só entender isso daqui. Então, a gente tem aqui uma orientação gráfica do funcionamento da orientação a objetos. Então, a gente tem um paradigma, tem o objeto, que é a questão principal
relacionado à classe também. E esse objeto possui propriedades, possui operações, atributos. Então, por exemplo, a gente pode definir um objeto carro. A gente tem um objeto carro e a gente pode definir, por exemplo, quais são as propriedades do carro. Bom, o que um carro tem? Bom, o carro tem pneu, tem direção, tem banco, tem motor, tem uma cor, tem um tipo de combustível. Essas são as propriedades do carro. Agora, quais são as operações que um carro pode fazer? Bom, o carro pode andar, frear, bater, quebrar. Então, essas são as operações que um carro pode ter. Então, nesse primeiro momento, é interessante a gente entender essa questão de propriedades aí e operações ou ações. Quando a gente estiver fazendo um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro. Bom, sem mais demora, vamos para os nossos laboratórios. Então, eu vou mostrar aqui uma imagem primeiro e depois a gente vai lá para o Visual Studio para entender mais ou menos a diferença entre esses padrões aí, esses paradigmas de programação. Então, a gente tem em tela aí um programa estruturado, como a gente já vem fazendo até agora. Então, não vamos perder muito tempo com ele. A gente percebe aqui que tem a criação das variáveis, tem aí a questão de passar o valor, e passa o segundo valor, e faz uma soma e apresenta a soma do resultado. Bom, isso a gente já está cansado de saber, a gente já viu como é. Então, eu vou passar para um segundo passo aqui, que a gente vai fazer uma modularização do programa. Então, deixei destacado aí a parte que a gente alterou. Então, agora, olhando para ele, a gente pode perceber que a gente criou um cara diferente aqui, que a gente não havia criado ainda, que é um método, e esse método ele é responsável apenas por executar a soma. Então, se a gente olhar para ele, ó, a gente tem um método estático aqui. Não se preocupe com isso aqui por enquanto, que a gente vai ver mais à frente isso. Então, esse método aqui, ele é um método do tipo inteiro. Opa, passou. E ele tem o nome de somar. Repare que aqui no meio do método somar, a gente tem um int A e a gente tem um int B. Esses dois itens aqui, ó, a gente chama de parâmetro. Ou seja, é algo que a gente transfere para o nosso método para ele poder executar alguma função. No caso, esse nosso método aqui, ele simplesmente soma, como o nosso programa anterior fazia. Só que a diferença é que ele é um método específico por somar. Então, vamos usar um exemplo aqui. Todo mundo provavelmente tem um martelo em casa, correto? Eu sei que o martelo pode ter várias funções no nosso dia a dia. Mas se a gente for perguntar para o cara que fez o martelo, que criou o martelo, a principal função dele era pregar. Então, põe um prego na madeira, põe um prego na parede, põe um prego em qualquer outro lugar e bato com o martelo para ele pregar. Isso pode ser um prego, pode ser uma estaca, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, a função do martelo é pregar. Então, o martelo tem uma função. Então, para a gente usar o martelo, a gente precisa de duas questões. Aliás, uma. Aonde a gente vai pregar? Onde a gente vai pregar? Só precisa saber disso. Onde vai pregar e, se necessário, pegar o material que a gente vai pregar. Ou um prego, ou uma estaca, qualquer coisa desse tipo. Então, a partir do momento que a gente vai usar o martelo, a gente vai lá na caixinha de ferramenta, para quem tiver, a gente pega o martelo, usa o martelo, prega lá o preguinho na parede e guarda o martelo. Pronto. A função do martelo foi pregar. Então, aqui, nesse código aqui, ó, que faz a mesma coisa que o outro, que soma dois números, a gente criou um método chamado somar, que a função dele é somar, nada mais que isso. Ele apenas soma e retorna o resultado da soma. Para ele efetuar essa operação, ele vai precisar de saber o que ele vai somar. Ou seja, tudo bem, eu vou somar, mas o que eu vou somar? Bom, eu posso somar 2 ou mais números. Eu não posso somar um número só. Um número só não tem soma. Então, nesse caso, nosso método aqui, nosso método que chama-se somar, ele vai somar dois números. Então, eu preciso informar para esse método quais são os números que ele vai somar. Correto? De novo, eu preciso informar para o método quais são os números que ele vai somar. Então,
esses números que eu vou informar para o método, ele recebe o nome de parâmetro. Então, eu preciso passar 2 parâmetros para o nosso método. Então, se a gente olhar em tela aí, a questão que está marcada, deixa eu mostrar aqui, ó, essa parte aqui que a gente está falando, eu crio o método somar, eu falo o que o método somar faz e sempre falo, olha, sempre que você for executar o somar, você vai ter que me passar 2 parâmetros, ou seja, você tem que me falar o que eu vou somar, correto? Perceba que eu faço fora do método no método static main aqui, que é o método que executa. O método que executa quando a gente compila, ó, a palavra aí. Quando a gente compila o nosso programa, o método que executa é esse. Ele não executa esse método aqui, ele executa esse programa. Pois bem, então quando o método é executado? O método é executado quando eu executo meu programa e aciono, ou seja, eu chamo o método. Quando eu vou pegar o martelo, é nesse momento que o método é acionado. Então, se a gente olhar aqui no nosso programa, aqui, ó, já vai nessa parte do static void main aqui, a gente criou um programa, definiu 2 variáveis, pediu aqui para o usuário preencher essas variáveis e na hora da soma, repare, eu vou mostrar no método anterior. O que a gente faz aqui, ó, esse aqui é o anterior, sem o método somar. A gente criou uma variável resultado. Essa variável não tem aqui, ó. Olha lá. Aliás, aqui, ó. Essa variável a gente não tem aqui. A gente tem ela aqui. E a gente soma o valor A, aliás, valor 1 e valor 2 que a gente pediu para o usuário aqui. Joga dentro de resultado. E aqui a gente mostra o que? O resultado. Repare agora no nosso método. Repare, eu não tenho a variável resultado aqui, eu tenho ela no meu método somar, mas aqui no programa eu não tenho ela. Vou voltar para mostrar de novo. Olha, aqui o programa void main, que é o programa que é executado, eu tenho a variável resultado aqui, mas no meu programa que eu uso o método eu não tenho. Eu peço os números para o usuário, normalmente como eu pediria. Agora, na hora de somar, olha o que eu faço. Eu invoco o método somar e passo para ele como parâmetro, ou seja, os valores que eu quero somar, o valor 1 e o valor 2, que é as variáveis que eu pedi para o meu usuário, que ele preencheu para mim. Então, quando o meu programa vem executando, olha, então ele criou a variável, aí ele cria a segunda variável, aí ele vai aparecer lá para o cara, digite o primeiro valor, ele vai ficar esperando aqui, ó, por causa do readline, vai ficar esperando a gente digitar um valor, a gente digita lá um valor, ele vem aqui, ele vai pedir o segundo valor, vai ficar esperando a pessoa digitar, a pessoa digitou, aí ele vai, a hora que vai mostrar, bom, vou mostrar console.writeLine, o resultado é, ele já depara com a função somar aqui, e fala, opa, somar pode ser um método ou uma função, a gente chama no Python, né? Então, a função que ela deve estar no meu escopo do programa, no cabeçalho do meu programa. Então, eu vou procurar ela aqui. Eu começo a procurar. No caso, a gente tem só uma. Mas eu começo a procurar. Ele vai achar que, opa, somar. Achei. O que somar precisa? Somar precisa de um valor e de um outro valor. Então, eu chamo o método somar, que é esse que está aqui, e valor 1, que eu passo, que é onde está o valor que eu recebi do meu usuário, e o valor 2, sempre espera. Importante, o tipo do parâmetro. Os parâmetros em C# sempre tem um tipo. Lembrando que C# é uma linguagem fortemente tipada. Ou seja, é necessário definir tipo para variáveis e parâmetros. Então, a variável C# sempre vai ter que ter um tipo aqui no parâmetro que eu vou resolver. Então, se eu tenho um parâmetro aqui do tipo inteiro, eu não posso passar uma string aqui. Por isso que, olha aqui, ó, a gente converteu para inteiro aqui, ó. A gente converteu para inteiro. Então, aí eu passo valor aqui, passo valor, e a hora que ele executa, ele vai pegar os valores que eu passei. O que ele faz com o valor? Ó, então, o valor 1, quando eu chamar a variável, chamar o método, a função, o valor 1 que eu passei vai vir aqui. O meu programa vai entender ele como A, e o meu valor 2, o meu programa vai entender ele como B. Então, eu crio o resultado aqui dentro e mando somar A mais B. Por que A mais B e não valor 1
e valor 2, porque para o meu programa eu não sei qual é a variável que a pessoa que estiver programando vai utilizar o nome dela. Então eu defino o que ele passar aqui para mim, eu vou entender como A. E o segundo parâmetro eu vou entender como B. E, obrigatoriamente, tem que seguir a ordem. Então, o valor A e o valor B. E isso que minha variável, meu método somar vai entender. Então, ele soma e outra coisa importante está aqui, ó, return resultado. Então, o resultado guarda a soma, que eu joguei para cá, e eu retorno ele, ou seja, ó, tó isso aqui, deu 15. Então é a mesma coisa de eu gritar. Imagine que tenha uma pessoa que eu pergunte para ela se tem ovo na geladeira, ela vai me responder sim ou não. Então eu pergunto, fulano, tem ovo aí na geladeira? Aí o fulano falou, tem. Então imagine que o fulano é o método que ele me retorna uma resposta, sim ou não. Esse nosso método aqui, ele retorna o quê? A soma de dois números. Então eu pergunto para ele, somar 4 e 5. Quanto que é 4 mais 5? 9. Ele só fala para mim 9. Então ele respondeu 9 para mim aqui. Então esse return aqui é o resultado que ele retorna para mim. Então eu não preciso falar, eu só preciso executar ele e passar os valores, que na programação dele ele vai sempre retornar o resultado para mim. Outra coisa importante. Um método ele retorna um tipo. Vou repetir, um método ele retorna um tipo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que informar qual é o tipo que esse meu método retorna. Então, o meu método somar, ele retorna sempre um número inteiro. De novo, meu método somar retorna sempre um tipo inteiro. Então, olha o tipo da minha variável resultado aqui. Então, se eu retorno ela, obrigatoriamente ela tem que ser um inteiro. Por quê? Porque o meu método retorna um número inteiro. Então, como eu executo? Eu chamo o método somar e passo os parâmetros para ele. Pode ter um método sem parâmetro? Pode. O problema do método sem parâmetro é que ele vai responder uma coisa só. Se esse método nosso aqui ele não tivesse parâmetros, eu teria que colocar os valores aqui dentro. Ó. Teria que colocar os valores aqui dentro. Então, eu deixo os parâmetros aqui, respeitando sempre o tipo, executo e mando passar só os valores para ele. Então, ele soma e me retorna. Então, isso tudo aqui para mim, ó, na verdade, ele vai retornar um valor só. Mais para frente a gente vai fazer mais exercícios e vai ficar mais fácil da gente entender. Então, por enquanto, a gente só está entendendo como funciona essa questão do paradigma. Então, tem um terceiro paradigma aqui. Aliás, terceiro paradigma não. O paradigma de orientação a objeto, em que a gente trata as questões relacionadas ao nosso programa como o objeto. Então, reparem aqui. Reparem aqui que a gente tem um negócio novo que a gente não viu ainda chamado class. Class calcular. Esse class calcular tem um método aqui. Um método semelhante ao que a gente tem aqui. Ó. A gente perceber a função dos dois é muito semelhante. É somar um número. É somar um número. Em vez de resultado definir um R aqui, os parâmetros é a mesma coisa, eu só troquei o nome deles de y e x e um return. O tipo aqui também é o mesmo, que é obrigatório, porque é o valor que a gente retorna. A única palavra nova aqui é o public, mas por enquanto não esquenta a cabeça com esse cara aqui, a gente vai voltar a falar dele. Então, atenção só nesse int, get valores, troquei o nome também, troquei o nome dos parâmetros e está aqui o método, muito igual ao que a gente fez. A única diferença é que esse método aqui, ó, ele não está no nosso programa. Ele está fora do nosso programa. Então, para a execução dele, eu tenho que chamar ele, só que ele não está no nosso programa, então eu tenho que chamar ele de outro lugar. Ele está em outro lugar. Então, reparem que a gente tem aqui o class. Então, eu estou falando, olha, esse método aqui, ó, ele pertence à classe calcular. O método getValores, ele pertence à classe calcular.
Então, de alguma forma, eu tenho que avisar para o meu programa que esse método que eu vou usar, ele está na classe calcular. Então, para essa questão, eu preciso fazer uma cópia dessa classe para o meu programa. Esse processo de cópia da classe para o meu programa, ele tem um nome técnico que a gente vai utilizar e vocês vão escutar muito, que chama instanciar uma classe. Toda vez que alguém estiver falando em instanciar uma classe, significa que eu estou fazendo uma cópia da classe. Então, se eu faço uma cópia da classe, eu posso usar tudo que tem dentro dela. No caso da nossa classe aqui, a gente tem só o método getValores, mas eu posso ter diversos métodos aqui. Então, como que funciona esse processo de cópia ou instanciamento da classe? Então, eu preciso chamar minha classe, que é calcular, olha aqui o nome dela, calcular, e crio um objeto, aqui, ó, orientado a objetos. Então, eu crio um objeto, esse nome aqui eu chamei de C, mas pode ser qualquer nome, só não pode ser o nome da classe, poderia ser X, poderia ser banana, poderia ser carro, poderia ser qualquer coisa. Eu chamei de C e estou falando, olha, esse C é um new calcular, ou seja, ele é uma cópia do calcular. Ele é um novo calcular. Então, a partir do momento, falando que meu C é igual ao calcular. Então, eu peguei a classe calcular, que é essa daqui, e fiz uma cópia para mim e chamei de C. Eu dei um apelido para a classe que eu criei. De novo, eu chamo a minha classe, crio um objeto chamado C, objeto, por daí que vem a questão de orientação a objeto, crio um objeto chamado C e falo que o C é uma cópia da minha classe calcular. Se ele é uma cópia disso tudo, se eu usar o C, significa que eu estou usando as mesmas métodos e atributos da minha classe calcular. Então, vamos seguir o programa. Aqui, reparem, ele é idêntico aos outros dois. Deixa eu voltar aqui, ó. Então aqui, ó, vocês percebam que isso não mudou. Não mudou. Não mudou. É igual. Defino as variáveis e peço para o usuário escrever para mim o código. Então aqui não muda. O que vai mudar é aqui, ó. Dá uma olhada. Na hora de mostrar o resultado, vamos lá, vamos raciocinar junto. Se o C é uma cópia de calcular e o meu método que eu vou usar está dentro de calcular, então se eu usar um C ponto, quando eu coloco ponto, significa que eu posso usar tudo que está aqui dentro. Eu quero getValores. C ponto, quero usar o getValores que está dentro de C e passo os parâmetros que o meu método getValores está esperando aqui, da mesma forma que o meu método estático aqui. A diferença aqui, esse método está dentro do meu programa. Esse aqui já não está, esse aqui está fora. Tanto é que eu tive que falar onde ele estava, que a classe que ele era, tive que fazer uma cópia dele para dentro do meu programa. Passo os parâmetros da mesma forma que eu passei no meu método, e ele tem a mesma questão do retorno, que é idêntico do meu método, e ele retorna só o valor que é somado para mim. Qual é a diferença? Que eu fiz de propósito. Olha, aqui eu usei um parâmetro chamado A e um parâmetro chamado B, e fiz a soma com A e B. Aqui, ó, eu já chamei os dois de nomes diferentes, porque aqui pode ser qualquer nome, porque é o jeito que eu vou interpretar ele dentro do meu método. Então, eu chamei de x e y. De novo, na sequência, ele soma x e y e retorna o r, que foi a variável que eu criei aqui. Deu para dar uma confundida na cabeça? Bom, acredito que sim, que é a primeira vez. Muitos de vocês podem estar vendo isso pela primeira vez, mas agora eu vou mostrar executando, que vai ficar talvez um pouquinho mais claro. A gente vai voltar a falar desse assunto. Podem ficar tranquilos. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro programa estruturado. Eu vou apagar isso daqui, ó, que eu ia mostrar para vocês que era uma outra forma de converter o tipo, mas vamos deixar para outra oportunidade. O assunto é meio complexo, a primeira vez que vocês estão vendo. Então aqui eu nem vou comentar muito, porque a gente já cansou de ver isso daqui. Mas é um programa simples, olha, não está usando método nenhum, e ele só soma dois valores. Se a gente executar, ele vai pedir o primeiro valor para mim. Vamos lá, 5, Enter, segundo valor, 3.
Olha lá, o resultado é 8. Beleza, tranquilo. Esse a gente já cansou de ver. Vamos abrir um outro agora. Então eu vou fechar minha solução e vou abrir aqui um projeto solution e vou abrir o de métodos que a gente criou, que eu criei. Que é a mesma coisa, eu vou apagar para não, acho que não é o momento de comentar esse tipo de situação. Mais para frente a gente pode ver isso daqui. Então a gente tem um programa aqui e a gente tem aqui, ó, o método dentro do nosso arquivo de programa. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que a gente tem só o nosso programa, não tem mais nada aqui. Então o nosso método está aqui dentro. A mesma questão é o int somar, ele recebe os parâmetros de entrada aqui, parâmetros de entrada porque eu vou passar para cá. Olha, selecionei o somar aqui, ó. Ele até mostrou para mim aqui embaixo, ó. Agora eu não quero fazer. Deixa eu ver se clicando às vezes. Não mostrou. Ah, só selecionei ele mostrou. Tá aqui, selecionou, falou, ó, você está usando ele aqui, ó. Então, olha só, eu vou só posicionar o mouse aqui em cima. Olha o que o C# já mostrou para mim, ó. Ele já mostrou que é um método tipo inteiro. Ele está dentro da classe programa. Reparem que a gente também, quando está trabalhando no console, no fundo, a gente está trabalhando com classes. A gente só não mencionou antes para ênfase ser aqui. Mas também é uma classe. Então, aqui, ó, olha lá. Então, esse método, olha para mim, olha aqui, ó. Interessante. Ele está dentro do int. Falando aqui é o método int, que é o método inteiro. Ele retorna o inteiro. Ele está dentro da classe program, porque é lá, program, ponto, somar. E recebe dois parâmetros, int a e b. Do jeito que a gente criou aqui, ó, dentro da classe programa. Então, ele recebe os dois parâmetros que eu passo aqui pelo usuário e executa e mostra para mim. Então, vamos executar aqui. Primeiro valor, 10. Segundo valor, 32. Somou e devolveu. Simples. Simples, simples, simples. Então agora aqui, ó, eu vou executar aqui, deixa eu fechar esse programa, vou close solution e vou abrir o meu projeto solution orientado a objeto. Esse vai ter uma pequena alteração. Repare, ó, não tem nada aqui. Agora, repara aqui do meu lado, ó. Repara que agora tem aqui, ó, duas classes. Uma é um programa principal, tá aqui, e a outra é meu programa calcular, aqui, ó, que tá aqui, ó. Então, class program, que é o principal por quê? Porque ele tem um método main aqui, que é o método principal, que é o primeiro executado, aliás, que é o que é executado numa aplicação console, e tem aqui a minha classe calcular. A minha classe calcular tem só um método aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente percebe que, diferentemente das outras aplicações, agora a gente tem duas classes. Uma é a principal, que é a primeira executada, e outra é o calcular. Então, o meu método calcular, eu instanciei ele aqui, ou seja, criei a cópia da classe aqui, e, olha lá, ó. Olha aqui, ó, pronto, parei em cima de novo aqui, olha o que ele mostrou para mim. Ele falou que é um método inteiro, o getValores, e ele está dentro da classe calcular. Está dentro da classe calcular e recebe int x e int y para retornar o meu programa. Então eu vou fazer um exemplo aqui que vai ficar bem simples de entendimento. Então olha, eu vou executar primeiro valor 2, segundo 3 e vai me retornar 5. Agora presta atenção como que eu posso mudar isso daqui. Eu vou vir aqui na minha classe. Ó, ele tem um método aí, getValores. Eu vou criar outro método, ou copiar, para não precisar digitar, copy, que eu tô no outra mão, estou segurando o microfone, que meu pedestal quebrou, só um minuto. Então aqui eu vou ter o meu... vou criar um outro método, então Ctrl V aqui, não pode ter o mesmo nome, né, que ele está dentro da classe, da mesma classe, então vou fazer isso daqui, ó, subtrair,
E a mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar vai ser como esse método subtrai, eu faço isso aqui, 2 métodos diferentes. Agora o que eu vou fazer no meu programa aqui, ó? Eu vou copiar esse método aqui, que mostra o resultado para mim. Vou fazer aqui a minha cópia e vou só alterar aqui, ó, o resultado da soma é. E aqui embaixo o resultado da subtração é. O que eu mudo aqui? Como chama o meu método lá na classe? Get subtrair, certo? Então, em vez de get valores, eu vou chamar aqui get subtrair. Tá aí. Então, vamos ver a execução. Eu vou digitar 10 aqui e vou digitar 3. Então, ele tem que me retornar 13 e 7. Olha lá. Beleza, pessoal? Tá joia. Então, eu vou passar um exercício para vocês fazerem e a gente se vê na aula. Por enquanto é só. Então na segunda-feira lá vou estar na plataforma Teams aí. Então hoje a gente tentou misturar um pouquinho aí de teoria e prática. A gente vai voltar a fazer mais exercícios. Essa aula de hoje eu mostrei na linguagem C# para ilustrar mais essa questão de classes e métodos, porque mais para frente nos outros módulos vocês vão usar bastante isso, essa questão de classe. Então a gente está no princípio, falando aí da questão de paradigmas de programação, e mais à frente a gente vai fazer mais exemplos aí, inclusive usando Python. Trabalhar com if dentro, vai trabalhar legal essa questão de classes, métodos e atributos. Então, pessoal, eu fico por aqui. Então, até a próxima aula.